É assim, quando você recebe uma notícia de um impacto desse, que, imagina, você está tocando tua vida e de repente você percebe que é tudo muito abrupto, né? Porque caiu e morreu. Tão impactante que você fala. Primeiro que falam que são os 5 processos, né? É o choque, é a negação, que você fala, não pode ser. E aí você começa a querer entender um pouco mais desse processo todo e você até então não está pensando em dinheiro. Eu acho que antes, e isso é muito comum conversar com familiares e tudo, o antes é quem fez isso? Tá. Quem me levou a vivenciar, enfim, tamanha dor, por que eu estou passando por isso? Quem ocasionou? A questão responsabilidade é na cabeça de qualquer família. Ele tem que olhar para alguém e falar assim, cara, sabe, alguém, né? Como então punir a empresa aérea? Com a indenização. Ela é a única forma de uma resposta para a família. Acontece que a pecinha que deu problema no avião do meu marido, que ocasionou, é de fabricação americana, que não tem representação no Brasil. Então, por não ter, você pode recorrer ao país onde é fabricado. Aí capta os advogados, leva lá, conhece esses advogados, eles explicaram tudo. Eles estavam mais lúcidos que a gente, que é o que eu sempre recomendo. Tudo que você tiver que fazer após o impacto recebido numa tragédia semelhante, você tem que ter com você pessoas próximas, mas não diretamente, como a esposa, a mãe, a irmã. Tenha um primo, um amigo, que seja um amigo comum, porque essa pessoa está sempre mais doce. E aí o que aconteceu? A imprensa vinha entrevistar. Aí ela ia ouvir o outro lado. Quando ela chegava na TAM e falava com o Rolim, ele batia de frente, ele batia. Quer dizer, tudo errado, tudo ao contrário do que deve ser feito. Então, se nós já estávamos bravas, inconformadas, né? A difícil aceitação, o choque, ele ainda vinha e punha pavio. E aí, ele dava um combustível para nós absurdo. Tudo errado, tudo errado. Então, isso também foi lição para as demais empresas aéreas. Então, depois do nosso, 10 anos depois, você teve o da Gol. Não teve nenhum grande, assim, uma grande entre. E já o da Gol me impactou, como eles estavam preparados. Absolutamente preparados, de pegar no colo mesmo. O acidente aconteceu 3 dias depois, eu já estava em Brasília. Foram 3 hotéis que eles deixaram reservados. Eu ficava circulando entre os 3, falando com a família. Era impressionante o que tinha de padre, médico, para todo lado. Familiar falava, vinha alguém da Gol e disse assim, o que você precisa? Sabe? É totalmente diferente. Eu vou te ensinar essa conta. Meu marido tinha 45 anos. Estava no auge da carreira. Onde ele chegaria naquela empresa? Ele já estava indo, ele era gerente médico da área de pesquisa clínica em cardiologia. Ele poderia ser diretor médico daquela área. Qual o salário do diretor médico? Ele estava a caminho disso já. Ok. Ele ia trabalhar até os 74? Ia. Ok. Então nós temos que fazer essa conta. Que idade tem meus filhos? 4 e 6. Até se formar, quanto eu vou gastar na escola? X. Então, o que eles te pagam na indenização? Eles te pagam o que você vai precisar para essa conta. A reparação é você tentar viver o mais próximo possível da rotina que você tinha antes do acidente. Nada mais justo. O mínimo é poder continuar vivendo como a gente vivia com ele. O que a gente vai receber é a conta. É a conta. Lógico que isso vem de uma vez, você tem que saber usar. Porque senão também, adeus. Hoje, esses advogados especializados, em função da idade da vítima, dependência, então eles já conseguem dar um parâmetro hoje. Porque é uma jurisprudência. Então, hoje, no Brasil, em 2 anos,
você resolve. Uhum. Por quê? Porque as seguradoras já sabem também desse cálculo. E elas procuram as famílias. Então, é assim, no meu caso, nós tivemos que ir atrás de tudo. Mas nós fomos a mudança. Essa pessoa da seguradora que vai conversar com o familiar também tem que ser um cara preparado. Uhum. Ele não pode sentar numa mesa que vai sentar o pai e uma mãe de uma vítima, de um adolescente de 15 anos, e chegar nessa mesa, como já aconteceu várias vezes, e o cara, bom, então, olha, o valor que nós temos a propor para os senhores é esse. Você está dando valor para aquele filho, para aquele pai, aquela mãe. Então, lidar com é muito complicado, complicadíssimo. É um desafio extremo. Eu já tive vários casos do marido ligar e dizer assim, o que eu faço para convencer minha mulher a ir lá? Minha mulher não quer ouvir. Ela já falou aqui em casa, como assim? Meu filho, os caras vão me dar um valor. Que valor? Eu vou achar pouco sempre. Por outro lado, tem preço. Você não consegue chegar no valor e dizer, não, esse tá bom. Não tem. É uma coisa muito complexa isso, né? Mas você tem que enfrentar. Isso só com muito tempo. Com muita terapia, muita lucidez. E falar assim, peraí, vida que segue. Aconteceu, ele não volta, né? Valor nenhum vai ser um valor que você diz, é o preço de uma vida, né? Mas é um ressarcimento. Eu acho que o a mais tem muita seguradora por trás de tudo isso, né? A empresa tem que pensar no prejuízo da imagem dela, tem que vir de dentro da empresa. Ela tem uma imagem que foi absolutamente afetada pelo acidente, né? E para ela se recompor, diretoria que muda, todo mundo é atingido, né? Muda todo um processo interno e tal. Olha o que isso, para você refazer esse caminho depois. Não é melhor a gente acabar logo com essa conversa e mostrar que a gente está propício, que a gente quer resolver? Dá mais, dá mais. Eu falo em acidente aéreo, a gente está bancando as despesas do ir e vir, né? Que está chegando familiar. Pô, mas aí ele entra no táxi, ele quer ir para não sei aonde. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, paga o táxi. Dá o a mais. Esse familiar que valoriza, vai te... Cara, tudo é mesa de negociação. Eu acho assim, tá dando uma aproximação, ele acha pouco. Ok, o que ele acha razoável? Pelo menos ouve ele mais uma vez e diz, olha, não é bem assim, mas podemos chegar neste número. Quanto mais tempo você vai demorando, você vai deixando a pessoa mais resistente, porque ela vai ficando indignada, revoltada, e ela vai ficando com mais, ela vai dizer, não, agora também, os caras estão, agora eu vou, pra quê? E eu falo, o dano moral, ele não aparece. Mas o que ele é infinitamente maior no família. Eu sempre falo, gente, você não tem noção, é louco, né? Porque você tem um valor máximo de dano moral no Brasil que é 500 salários mínimos. Para mim, o dano moral é infinitamente maior do que o material. Você está vendo essa foto? Olha, esse é o meu filho que na época nasceu aqui. Você vai... Toda a história de vida. Isso não tem preço. Então, você perder tudo isso, mesmo que não tenha tido, porque no caso de Mariana, menos mal, amém, não foram tantas vítimas fatais, né? Vamos pensar naqueles que perderam tudo mesmo, né? São vários lutos. O caso Chapecoense é um caos. É um caos. Então é assim, funda a associação, fundou uma primeira, que era dos jogadores, da família dos jogadores, e uma outra. Aí a primeira, que é da família dos jogadores, começa a ter... Porque quando você funda uma associação, como você encontra as pessoas em vários processos, psicologicamente falando, um mais bem elaborados, outros ainda estão muito indignados, dentro da própria associação, às vezes tem conflitos. Né? Você está com uma ideia que ele não topa e se impõe, então você tem que acalmar. Às vezes você não está num dia bom, porque naquele dia você está triste, você não está legal, aí você vai em frente. A associação em si, ela também tem dias mais conflituosos, né? E aí, no fim, que hoje tem uma associação. Tá. Só que assim, acontece, vão para Brasília, fazem audiência,
falam da investigação, falam do que for. Não se vê mesmo. Então, os familiares, sabe quando você não tem por onde pegar? Isso vai gerando. Que a gente quer aquela resposta que eu falei no começo. E cadê a Lamia? Então, se voltaram para a Chapecoense. A Chapecoense se defende. Não, eu também sou vítima. Você contratou essa empresa aérea. Você é o responsável solidário. E ela vira e diz assim, não, mas eu perdi o time inteiro, eu tive que refazer. Ela se defende, que ela também é vítima. Olha, gente, o que essas famílias estão passando nesse tempo todo é doloroso. Porque esse acidente foi em novembro de 2016, 4 de dezembro de 2016, e você tem 1 ano e meio aí. Então, ali também, quando começa a demorar demais, você começa a ter, né? Ou uma raiva que escalou, ou você se prostra, que afeta a tua saúde, né? E aí você não tem forças. Eu não vejo, isso não vai dar em nada, já estou vendo que não sei o quê. Eu acho que em resumo, só prejuízo para a imagem da empresa. Prejuízo em cima de prejuízo, né? Eu acho que Mariana é um desafio absurdo, pela dimensão que ela tem. Mas, por outro lado, eu tenho algo que é básico, que não importa se for 1, 100, 1000, 2000. É ser humano. Você tem familiar que perdeu o provedor. Então, como vão ficar as minhas contas do mês que vem? Elas continuam chegando embaixo da porta. Ele que pagava as contas não está mais. É uma preocupação, que é por isso que a gente sempre fala para as famílias. Hoje existem formas de você procurar uma ajuda temporária sem você assinar um acordo às pressas, porque às vezes você está com muito problema de falta de dinheiro. A empresa vai lá, oferece um acordo baixo, só que você está desesperado para resolver, você assina. Assinou, adeus. Não tem volta. O acordo precisa ser muito bem pensado para assinar. Então, hoje a gente dá a sugestão da tutela antecipada, que a tutela antecipada, você pede, né, o seu advogado faz entra com o processo na justiça pedindo um adiantamento mensal por conta das contas básicas daquela família, porque então você põe a escola, o supermercado, o médico, só o que é estritamente necessário. O juiz analisa, ele dando um ok, a empresa aérea começa mensalmente a colocar esse valor lá. E a família vai vivendo até ela decidir o acordo. Caso de tutela antecipada é cabível para qualquer tragédia. A tutela antecipada é cabível para qualquer tragédia. Só que assim, cada juiz pensa do seu jeito. Cada juiz tem uma forma de pensar e de decidir. Eles não são unânimes. Então a gente vai acompanhando os casos, este dá, aquele não deu, e é o mesmo acidente. Então o que acontece? Você tem como pedir, quando vê que é um autônomo, é aquele cara que ganha, faz negócio, faz as suas vendas hoje para sustentar a família. Amanhã ele já tem que estar vendendo de novo. São pessoas que às vezes não têm uma reserva. Aí o juiz analisa e vê que realmente aquela viúva não vai ter de onde tirar. Ele vai e autoriza. Ele autoriza. Às vezes, e infelizmente, tem empresa que pede algo como garantia. Tá ok. Eu vou começar a pôr para ela esse valor mensal. Mas eu quero uma garantia. Então pede um bem. E enquanto eles puderem, eles vão estar recorrendo para não ter que pagar. Isso se você já entrou na justiça. Por isso que eu acho, gente, que diálogo, sentar, ouvir todo mundo. O que é para o senhor? O que o senhor precisa hoje? Olha, eu acho assim, você tem... Quando eu vou falar em familiar, você tem alguns casos que você tem nos contextos aí de entraves que são assim. 2 casamentos.
vezes até 3. Já aconteceu. O segundo, ele só estava vivendo com ela. Então aí você tem que provar em um estável. Todas essas coisas levam um pouco mais de tempo. Aí, aconteceu muito também. Os filhos, aí vem o valor, né? Feita uma proposta, comprova união estável. Realmente ela já, que hoje comprovou união estável, já é considerado ok. Aí vem a proposta. Os filhos do primeiro casamento X, os filhos do segundo casamento X. Aí os filhos do primeiro casamento não concordam com o valor que foi oferecido para os filhos. Ok, você já é adulto, você já está formado, você já está tocando tua vida, porque ele não aceita. Existe algo emocional ali, que ele não entende porque que é dele menos. Ele já é um cara crescido, cuidando do próprio nariz, formado. Estes estão na escola ainda, primária. Você vai tendo entradas muito mais emocionais, do que questões práticas, propriamente dita. Muito mais emocionais do que questão de justiça, por exemplo? Você tem, às vezes, algumas decisões complicadas. A mãe, a gente vê às vezes, né? A mãe das crianças, ela já leva um padrão de vida, ela é uma executiva muito bem sucedida. E não, o que é direito é direito. E ele decide que não, porque já que ela... E você fala, não, mas peraí, também está errado. Então você tem que entrar. Agora, é o juiz, eles têm, né? E aí você tem que sair atrás, provar que ele errou. Olha, o seu cálculo não é assim. A jurisprudência diz que as decisões tais. Tudo isso leva tempo e vai levando. Uhum. Você tem alguns problemas na justiça e fora o processo em si interno no judiciário. O judiciário demora. O andar lá dentro. O trâmite demora. E ainda junta com aquilo que você resolve recorrer e tudo mais, você tem realmente anos. Hoje, as grandes companhias aéreas estão muito bem preparadas com o seu gerenciamento de crise. Então, é muito assim, cada empresa faz o seu. Você não tem no Brasil padrão. Essa legislação da ANAC para assistência familiar de vítima é uma legislação. Ela diz, a hora que o acidente acontecer, a obrigação da companhia aérea é pegar as famílias, colocar no local, providenciar isso, providenciar aquilo, que serve para todas, inclusive essas que eu te comento. As empresas de táxi aéreo, as empresas de aviação executiva, não importa. É padrão. Só que aquela história. As menores, raramente você vê ter algo preparado. As resseguradoras têm lá a pólice, elas têm o valor, aconteceu, eles já começam a trabalhar, quantos passageiros tinha. Aí começam a ver perfil de cada passageiro e já começa a fazer o cálculo. Isso é igual aqui no Brasil, fora. Que hoje já veio, já é um padrão. Agora, em acidentes menores, eu tenho muitas dificuldades. Brasil, Justiça Brasileira. Só o alvará já leva. Conforme a cidade que é, sabe? Aquele fórumzinho, conforme a cidade que é uma perrenga. Leva muito tempo. Eu tenho seguro reto que levou mais de 1 ano para pagar. Que é aquele imediato, para ajudar. Que é uma necessidade básica imediata. Principalmente se perde o provedor. E leva, às vezes, mais de 1 ano. A própria empresa... porque a exigência tal, vai por fora a empresa, paga a família, e a hora que sair o raio do alvará, você vai para vocês fazem um bem bolado com a família, cara, paga essa família. Né? Eu acho que esses pequenos gestos mudam, fazem toda a diferença. Quando eu recebi a indenização, foi uma coisa que eu olhei para os meus filhos e falei, bom, o futuro deles está garantido. Foi o meu primeiro pensamento, né? É aquela coisa de mais uma etapa, que você tem etapa de luta. Foi mais uma etapa que você fecha, que tem todo esse processo, e vida que segue, né? Porque já faziam quase 6 anos, então você reage para a vida, né? E aí eu falei, bom, agora este assunto é um assunto resolvido, né? Nunca vou dizer se fez justiça, não. Porque não é questão de se fazer justiça. Pô, mas você está indenizada, cara, o que eu perdi não é questão de justiça.
A última coisa que eu vou associar é a perda que eu tive com justiça. Sabe? Se fez justiça. Não. Alguém respondeu por uma reparação. Mas não associe isso à justiça. Tem essa conversa, né?